Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor sempre, a primeira coisa é evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, sem mais delongas, está aqui do meu lado o professor, historiador, Lourismar, que vai lançar nos próximos dias, assim, um livro sobre a experiência dele com a Covid, mas veio para nós abordar também a questão cultural, Forte Príncipe da Beira, uma conversa informal sobre contemporaneidade e historicidade. Mas seja bem-vindo, tá? É um prazer conhecê-lo e que possamos hoje aqui falar de coisas que acrescentam, tá bom, meu querido? Seja bem-vindo. Eu que agradeço o espaço em poder compartilhar com todos os seus ouvintes, né, o que acompanha você nessa grande jornada. Eu tenho acompanhado, vez ou outra, o seu programa, né? E é grandioso pelo fato de vocês levar a quem está do outro lado da televisão algumas informações que são pertinentes ao nosso dia a dia, né? E hoje a nossa conversa está voltada para dois pontos primordiais, que nós vamos ter esse bate-papo, uma experiência em si, né? Uma experiência passada, ultimamente, que foi a Covid, e uma outra experiência que já trata de 20 anos, 2 décadas de pesquisas. Quando eu entrei no estúdio, quando eu vi, logo no pano de fundo, aquele que é o oxigênio das minhas pesquisas, né? O Real Forte Príncipe da Beira, estampado, então, no fundo do nosso... Ali no fundão lá. Do nosso estúdio. Antigamente era mais bonitinha, era mais clarinha, mas foi desbotando com o tempo, eu não mas mandei o olhar aguçado do historiador, ele percebe, né? Então é isso, a nossa história é muito rica, ela é muito fantástica, a história de Rondônia em si. E eu estou para contribuir e levar as melhores informações possíveis. Perfeito. Thaís. Professor Lourismar, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Falar sobre a história, falar sobre as belezas de Rondônia é sempre muito bom, mas também trazer a sua experiência com a Covid, né, que é a doença que nos trouxe assustadoramente um número significativo de mortes, não só no estado de Rondônia, mas em todo o Brasil, né? Muitas vidas foram perdidas e todo o estudo que contribua para que as pessoas entendam um pouco mais algo que desconhecemos é sempre muito, muito importante. Então, muito obrigada pela sua presença. Acredito que será um bate-papo muito gostoso e que ajuda, esclarecedor em alguns pontos para diversas pessoas que passaram pela Covid e que ainda trazem em seu corpo as sequelas dessa doença, né? A vocês de casa, agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos. Não esqueça de curtir e compartilhar nosso Facebook, nosso Instagram, mas principalmente compartilhe, se inscreva no nosso canal do YouTube e compartilhe a notícia com um amigo. Camila? Professor Lourismar, muito bem-vindo. Professor, que a gente já teve um contato anterior sobre o livro Forte Príncipe da Beira, os seus projetos em relação ao Rondon, a pesquisa de história de Rondônia, que tem contribuído para que a gente possa conhecer um pouco mais do nosso estado. É um dos nossos professores que colaboram com a nossa história, a nossa memória.
E o nosso convidado de hoje para relatar um pouquinho sobre uma experiência atípica da sua vida, né? Como escritor, que sempre falou de história e de repente se viu numa situação particular com uma experiência de Covid-19 e precisou relatar isso, até porque a doença ela tem um comportamento diferente para cada pessoa. O senhor teve que seria um princípio de infarto, né? E acabou sendo uma doença, que é a Covid-19, e a sua experiência tem sensibilizado várias outras pessoas que passaram pela mesma situação. Então, muito bem-vindo. Eu espero que a sua entrevista contribua muito para os telespectadores do nosso programa. Perfeito. Vou chamar a nossa vinheta e vamos começar então. Por favor, Eudes, nossa vinheta. Bom, de volta. Professor Luizmar, eu vou começar pelo Covid, tá? Pois não. Para terminar no Forte Príncipe da Beira. Que eu acho que o assunto vai subindo de nível, assim, né? A Covid não me traz muito boas lembranças no meu caso, não. Mas por que da intenção de escrever um livro a respeito da sua experiência? Que tantos outros tiveram. Eu mesmo tive. Eu não quero nem lembrar que direto escrever um livro sobre isso, mas tá bom. Fique à vontade. Pois é. Eu acabei reunindo o útil ao agradável. A experiência ela é ímpar, ela é diferente das demais experiências que eu tenho visto, lido, presenciado. No sábado eu dei entrada em um hospital aqui da capital, em Porto Velho, mas bem antes, pela parte da manhã, eu já sentia um calafrio no meu corpo, procurei me deitar, e ali passou o dia inteiro aquele mal-estar, né? Eu tinha acordado pela manhã, no sábado, eu fui à feira com a minha esposa, fizemos compras, e eu estava com a vontade de comer um pacu assado, e quando chegamos em casa, tomamos café. Às 9 horas mais ou menos começou então o meu corpo a sentir o efeito. E daí eu procurei me deitar e com isso foi tomando conta, né, do meu corpo, aquele mal-estar. Nisso começaram a aparecer algumas febres, a febre no meu corpo ficou então debilitado. Isso passou meio-dia, minha esposa fez o almoço ali, estava cheirando, mas eu não tive gosto nenhum, eu não tive vontade de almoçar. Passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, a coisa foi aumentando. Lá para umas 6, 7 horas, eu percebi que eu estava com muito frio. E daí eu me enrolei no edredom. Naquele momento eu estava em torno de uns 40 graus de febre, de 39 para 40 graus de febre. Eu pedi para a minha esposa chamar do lado uma colega nossa que é enfermeira, e ela trouxe todo o equipamento e logo fez os primeiros procedimentos. E fez a minha saturação, né? E ela percebeu que a saturação estava oscilando entre 89 a 91. E eu estava naquele momento com 39 graus. Eu estava com uma dor imensa na minha perna esquerda, estava dormente, muita dor no abdômen, dor de cabeça, febre. A minha pressão, ela mediu, estava oscilando em 84, estava em 84 na verdade, e diarreia. E ela falou para minha esposa, olha, leva ele para o hospital, que provavelmente pode ter um infarto. E eu estava tendo muita arritmia. Eu sentia o coração sair pela boca. E nesse momento o irmão dela pegou o carro e me levou para o hospital. E ela anotou o corem dela. Quando eu cheguei no hospital, eu já passei isso para a doutora. A doutora então já verificou todos os procedimentos, já me levou para a maca, colocou o oxigênio e eu fui fazer o eletrocardiograma. E repetindo por 3 vezes. E naquele momento passou assim, olha, não é infarto. E automaticamente ela falou, vamos trabalhar em cima do Covid. Eu não entendi aquilo.
e o senhor vai ficar internado. Eu fiquei internado do sábado para domingo, domingo para segunda, com o aparelho usando oxigênio, né? O catete no meu nariz para auxiliar. Na segunda ou terça-feira eu fiz o PCR e fiz também a tomografia do pulmão. A tomografia saiu rápido, como eu não sou fumante, o pulmão estava limpo, mas aí veio o resultado da Covid. Rapaz, quando ela chegou para me avisar que eu tinha testado positivo, essa foi a expressão técnica, eu segurei o choro. Eu sei como é que é, eu passei por isso também. Eu segurei o choro e eu pensei, alguma voz falava ali de mim, seja forte, seja forte. Eu estava ali, eu entrei numa ala que era de isolamento, isolado só para Covid. A porta do meu quarto, do meu apartamento, tinha todos os X. Então, quando os enfermeiros entravam no meu quarto, parecia aqueles homens da NASA, todo mesmo preparado. E eu fiquei a querer saber Covid. Poxa, e se não tivesse? De repente eu estou aqui no meio, eu posso pegar. E aí eu comecei a receber algumas informações, algumas mensagens dos amigos. Né? Eu acabei colocando no meu status que eu tinha testado positivo, mas era para ficar tranquilo, que eu iria vencer aquela doença. E nisso comecei a receber várias mensagens, muitas orações. E aquilo foi me fortalecendo. Né? E algum colega falou assim, eu acho que vai rolar um livro aí. E eu pensei, por que não rolar um livro? Eu tenho acompanhado, desde o primeiro caso no Brasil, dia 16 de março, aqui, aliás, em Rondônia, 16 de março, e no Brasil, desde janeiro, eu vim acompanhando porque é uma doença nova. E aí eu resolvi, então, fazer um relato de quarto. O que se passava comigo durante todo o dia. Como eu acordava, pensando em quê, quais as mensagens que eu recebia, o que me fortalecia. E eu comecei, então, a escrever, e eu jogava no meu Facebook. E as pessoas então entendiam que eu estava hospitalizado com Covid. E esse relato de quarto começou a se prolongar. Todos os dias eu fazia um diferente. Inclusive no dia 2 de outubro, que foi aniversário de Porto Velho, que a doutora falou, possivelmente você pode ter alta. E aquilo foi uma alegria para mim. E eu comecei então a escrever todos os momentos. As angústias, o sofrimento, a alegria. Quanto tempo você ficou internado? O compartilhamento. Eu passei em isolamento 7 dias. E eu comecei cada dia, então, a escrever esses artigos. E eu postava no Facebook. Aí, quando surgiu a ideia de uma colega, assim, vai rolar um livro. Pela experiência de escrever livros, eu falei assim, eu vou escrever um e-book. Então, eu comecei a me destinar a escrever o e-book. Isso foi indo, né? Escrevendo todos os dias, passo a passo, contando tudo que chegava até mim, inclusive as orações. Quando chegou no sábado, a doutora falou assim, olha, você vai ter alta, só que você vai continuar em isolamento na tua casa. O pior já passou. Então, eu acabei tomando, por dia, 1 azitromicina e 2 ivermectina. E depois eles aumentaram para 4 ivermectina. Ainda tomava nos músculos um anticoagulante, para que o sangue não chegasse coagulado no pulmão. Há 3 meses atrás, eu estava pesando 92 quilos. E eu comecei, por conta própria, uma dieta. Eu comecei a caminhar e depois comecei a correr. Então, todos os dias eu caminhava e corria 7,5 km. O meu café da manhã eram 3 bananas, uma maçã, uma fruta. O meu almoço era tudo regrado, era 2 colheres de arroz, ou eu comia o frango grelhado, muita salada, batata doce, ovo cozido. Então, o controle da minha alimentação, a minha esposa, então, começou a bater acirrado. E a minha janta era um mingau de aveia. E nisso eu fui secando, literalmente. Eu estava muito gordo, eu não conseguia dormir. Eu imaginava me infartando, eu tinha insônia, eu enrolava muito na cama.
quando assim que surgiu a pandemia, nós ficávamos até 4 horas assistindo série. Comia pizza à noite, então tinha problema de dormir. E eu entrei nesse sistema de querer emagrecer. E aí eu caminhava, corria 7,5 km, chegava em casa, puxava um peso, e isso foi baixando, 85, 87, 86, 85, 84, até chegar em 82 e 700 gramas. Aí foi quando eu testei Covid. Eu não sei aonde eu peguei. Talvez eu correndo, porque quando você está correndo, a máscara acaba atrapalhando a respiração. Então, eu tirava um pouco para poder caminhar. Talvez nesse momento eu tenha tido contato com o vírus mal. Ninguém sabe. E a doutora falando, olha, o que salvou você foi teu porte físico. Você já tinha emagrecido 10 quilos. Porque todos nós, segundo as falas da doutora, todos nós temos 5% de gordura no sangue. Você chegou aqui com 7%. Mas a grande maioria dos pacientes chegam com 30, 40%. Totalmente tomado. Aí fica mais difícil ainda. É que em muitos casos serão entubados. E os pacientes têm medo de ser entubados, porque têm medo de não voltar mais. Graças a Deus que eu não precisei ser entubado. E eu sabia exatamente o que estava acontecendo comigo. E eu procurei, então, narrar o meu dia a dia. Você imagina, você só pode ter acompanhante no quarto, paciente abaixo de 18 anos e acima de 60 anos. Eu não podia receber ninguém, nem minha família. Então, colocava as minhas coisas lá atrás, lá fora, e eu ia pegar. Então, é um sistema muito rigoroso em isolamento. E eu procurando força espiritual para não cair numa depressão. Porque durante o meu estado de isolamento, eu lia bastante. Né? Eu narrei sempre no meu status que eu fiz as palavras do Leandro Carnal, as minhas. O livro é um companheiro inseparável. Eu não viajo mais sem os meus livros. E a minha esposa, então, levou vários livros, então eu lia e escrevia muitas coisas que eu queria. Então, eu tinha um momento de ocupação da minha mente. Eu não ficava pensando na doença para não adoecer mais ainda. Isso foi tomando conta de mim. Né? Eu deixava para escrever à noite, que estava mais tranquilo. E no livro que eu lancei do e-book, né? Covid-19, uma reflexão entre a vida e a morte. Na verdade, foi para chamar a atenção das pessoas para levarem a sério o vírus. Ele é maléfico, ele é traiçoeiro, ele mata de forma silenciosa. Ninguém sabe das pesquisas que eu fiz, das leituras que eu tive, a nível de mundo, é uma doença nova. O autor do Prêmio Nobel da Medicina de 2008, ele chegou ao ponto de dizer que o Covid foi criado em laboratório. Outros falam que foi o pangolim, um animal de estimação na China, que se tornou o hospedeiro do vírus, né, do Covid. E tudo isso é especulações. E como é que se pega? Se é aperto de mão, se é através da gotícula, isso é muito novo. Porque tem pessoas que têm doença pré-existente, que acaba contraindo e consegue sobreviver. E outras não. Por exemplo, no período que eu estava internado, uma jovem com 25 anos não tinha nenhuma doença pré-existente. Mas a questão da alimentação, a imunidade dela estava baixa. Então, assim, é algo muito novo que os pesquisadores da área de medicina estão atrás. Né? Então, hoje, no artigo que eu li, falam que através de uma experiência que eles fizeram, abriram alguns cadáveres de Covid e detectaram que o vírus estava nos neurônios, né? Essa ligação entre a nossa massa cefálica. Em alguns casos, algumas pessoas perdem a noção, que eles falam da sequela. Eu li casos, e eu conheço amigos meus aqui de Porto Velho, que a irmã não bate mais bem na cabeça. Entrou bem no hospital e saiu com essa sequela. E a doutora tinha me orientado, olha, algumas sequelas vão aparecer até 6 meses. Como? Falta de ar, você vai cansar muito rápido, algumas dores nas costas, aí você tem que levantar e fazer alguns exercícios, né, respiratório pulmonar, zumbido, muito zumbido, né,
Então, cansaço, dores nas costas, zumbido e, principalmente, medo. Até um tipo desse, quando eu falava esses depoimentos para as pessoas, eu me emocionava e eu chorava. Porque a sensação de você deixar tudo aqui, né? E isso fez parte, a doença, ela te traz essa fragilidade, esse sentimento, de você começar a falar, lembrar e começar a engasgar. Eu tinha isso, até quarta-feira passada, quando eu estava escrevendo o livro, acabando, uma prima minha que teve o Covid, eu conversando com ela, eu falei, prima, tu está sentindo isso? Eu sinto. Mas é porque eu estava ainda em êxtase. Eu estava em casa, isolado da minha família. Depois veio o confirmamento da minha esposa, da minha filha, que também testou Covid positivo. Mas era tudo separado. Eu ainda estava em êxtase, eu ficava até 1 hora escrevendo, porque a minha sensação, eu queria terminar o livro, como se eu estivesse indo no hospital. Eu queria dar uma resposta para os leitores. E eu consegui. E eu pensei, eu tenho que parar de pensar na doença. Eu sou uma pessoa sadia. Eu não posso, porque eu tenho lido muitos relatos, muitas histórias, e eu não queria que isso viesse a me abalar. E eu comecei então a fazer as coisas em casa, para não cansar também, né? A minha diretora me deu mais 1 semana para que eu não fosse trabalhar, e não contrair também os colegas, né? Não contaminar os colegas. Mas eu me sinto normal, 100%, mas tem a questão interior, psicológica. Porque a doença, ela vai te atacar mais do lado psicológico, o emocional. Toda e qualquer pessoa, a grande maioria que contraiu o Covid, teve esse tipo de sequela. Ainda mais aqueles que foram internados mesmo. No meu caso, eu suspeitava que eu ia infartar. Fiquei em um bom hospital. O bom se todas as pessoas tivessem um atendimento de qualidade. Mas infelizmente não tem, né? Eu fiquei em um hospital que pôde estar à minha altura. E as pessoas que vão para o hospital público, não desmerecendo, temos ótimos profissionais. Eu tenho acompanhado o nosso secretário de saúde, o Fernando Máximo, etc. E outros, né? Que internaram e conseguiram. Uma senhora que passou 90 dias internada e conseguiu voltar à tona. Então, assim, é uma experiência atípica, hoje, que o mundo está fazendo. O livro, quando foi escrito, foi justamente para chamar a atenção dessas pessoas. Você vê aí bares lotados, balneários lotados, aglomerações em vários cantos. Não estou levando a sério. Eu perdi o tio que nós não tivemos a chance de velar. Saiu do hospital em 24 horas. Saiu do hospital e foi direto para o caixão e enterramos ele. Eu conto isso no livro Velório, para quê? Você não dá o último adeus, você não pega no morto pela última vez, você não dá um abraço e nem fala para ele no teu sentimento, vai em paz. Não tem isso. Só, me desculpa, só quem, de fato, passou por isso, sabe o que é sentir na pele. Então, pessoas estão levando a vida como se nada... Eu estava trabalhando normal, eu andava para cima e para baixo normal, e de repente, resolveu me pegar. Eu falo que Deus me deu uma outra oportunidade de viver. Nós nos pegamos em muitos bens materiais. Eu narro isso no livro, né? Deixar a tua família, deixar as pessoas que você mais gosta, né? Os teus pais, os teus amigos, tudo que você construiu. Eu falava assim, Deus, ano que vem eu completo meio século de vida, 5 décadas de história. Eu queria muito festejar isso. Eu me preparei para isso. E ele, eu acho que ouviu. Ele é um cara que sempre está do meu lado. Eu tenho o meu anjo da guarda, que eu sou cristão. E eu voltei para poder contar essa história. Inclusive, quando eu passei para algumas pessoas os livros, eu tenho um depoimento de uma jovem cubana, que ela
Foi muito lindo o depoimento. Ela pensava que seria um livro chato, que só ia falar sobre falta de ar, disso, daquilo, mas não, foi um livro que prende. E cada vez que ela lia um capítulo, ela queria terminar para saber como é que era o meu outro dia. E muitas pessoas me mandaram um retorno do livro que leram, dizendo que valeu a pena. Nossa, então assim, as pessoas começaram então a se precaver. Eu não tenho mais tempo, eu só vou chamar um intervalo bem curtinho, quando voltar as minhas só vamos fazer um comentário. A gente vai ficar para uma próxima falar do Do Forte Príncipe. Forte Príncipe. Mas o seu depoimento é tocante, e é por isso eu deixei rolar solto, porque está vindo aí uma segunda onda de Covid no mundo. Sim. Né? E quem já teve, que nem eu tive, eu me identifiquei muito com coisas que você falou aí. Muito abalado também. Porque, vou te falar, olha, se lembrar da hora que tu pega o exame, Isso. tu toma um soco, assim, que é uma Por coisa... que eu? É, Por que eu, né? Não, tu tinha esperança de que não fosse aquilo. Aí quando tu olha ali, lê que teu nome tá ali... Testou positivo. E aí começa aquela... Angústia. interminável, porque são 15 dias em que ainda tu sabe que no 7º pode piorar, o 8º, o 9º, e não, é um negócio que não acaba nunca, não passa nunca, e o tempo não passa, e tu só ruim, tu não passa. Na eternidade, né? Aí quando tu vai para o hospital, é mesmo que tu acha que tu foi, né? Então, É verdade. eu sei bem como é que é. Mas não, eu vou chamar o intervalo comercial e a gente conclui, tá bom? Tudo bem. Jogo rápido, é no lar. Outro carro. Voar, navegar, jogar, curtir, baixar, assistir, trabalhar. Tudo tem ficado muito rápido. Tudo requer pressa, mas com qualidade. Brasil Digital. Você mais conectado. Internet 100% fibra ótica. Portal O Rondoniense. Notícias de seu município, estado, do Brasil e do mundo. Sobre saúde, economia, política, esportes, cultura, tecnologias e muito mais. Com a credibilidade que você precisa. orondoniense.com.br. Sob medida. Bom, chegamos à conclusão do programa. Concluindo, Camila. Professor, fiquei emocionada com suas palavras, né? Não passei por nada disso que o senhor passou, né? Mas mexe porque eu perdi amigos, infelizmente. Foi um impacto para mim, os amigos. Tive familiares internados. Estou, inclusive, com um tio-avô entre a vida e a morte. E isso mexe com a gente porque ela veio de uma vez e ficou. E a gente está esperando uma segunda onda, não sabe como é que vai ser. O nosso estado está tentando equilibrar os casos e relatos como o do senhor é para tentar as pessoas que estão do outro lado, estão assistindo, a se cuidarem, porque as pessoas estão relaxando, estão indo para festa, estão se divertindo. E o máximo de cuidado. A gente agora, nesse momento, nós estamos tentando equilibrar os atendimentos, né? Estamos fechando alguns hospitais de campanha e que continue assim até reduzir totalmente, zerar os casos de Covid. Não saiam sem necessidade, cuidem da sua saúde. Covid não é brincadeira. É isso. Professor, seu relato é muito importante. Acredito que não só nós aqui da bancada que passamos pela Covid, mas muitas das pessoas que estão nos assistindo passaram por isso, por pontos muito parecidos ou muitas vezes iguais ao que você relatou aqui. Somos sobreviventes, temos que agradecer pela vida todos os dias, por termos a oportunidade de ganhar mais um dia e cumprir o nosso papel de uma sociedade mais solidária, mais igualitária, mais humana, né? E com isso encerro agradecendo
e dizendo muito obrigada e até o próximo programa. Professor, obrigado aí pelo seu depoimento, tá? Mais uma vez, vamos marcar aqui uns tempos para você falar do Forte Príncipe da Beira. Desejo restabelecimento completo da sua saúde. Obrigado. Tá? Porque ainda vai levar uns meses, né, ainda com a sequela, né? E, Eles falam isso, né? E quero dizer que espero que mais pessoas se sensibilizem e se cuidem com esse seu livro, seja um instrumento, né, de prevenção à Covid. Siga firme, tá bom? Seja feliz. Obrigado. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.